Eu quero que o momento seja bem tranquilo mesmo, tá? Fiquem bem à vontade para nós conversarmos, tá bom? Antes disso, vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome. Obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelos cânticos. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Receba a glória, o louvor, a honra, o poder, o domínio. O Senhor merece, ó Deus. Obrigado, Pai, pela salvação que nos une. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos livrou da morte, do pecado e da ira do Senhor e nos deu vida, transportando-nos para o reino do Filho do seu amor. Ó Santo Deus, e que diante deste tema possamos ter a nossa mente e o nosso coração abertos para recebermos, ó Deus, a instrução que vem do Senhor, que essa instrução venha transformar a nossa vida para melhor servirmos, para melhor vivermos, a fim de exaltar o nome do Senhor. Abençoa, Pai, mais uma vez a nossa mocidade, abençoa, Pai, a UPA, abençoa, Pai, os nossos jovens, fortalece o coração de cada um em nome de Jesus, visita o coração de cada um dos nossos amados, aqueles que estão abatidos, como já foi falado aqui, ó Deus, aqueles que estão abatidos, o Senhor venha levantar, aqueles que estão entristecidos, o Senhor venha alegrar, aqueles que estão sem força, o Senhor venha fortalecer. Ó Santo Deus, ajuda-nos, ó Pai, e usa as nossas vidas para louvor do teu santo nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aí a tela? Sim, só sinaliza para mim, por gentileza. Ok? Certo? Então vamos lá, gente. Vamos falar então um pouco sobre namoro, sobre noivado e casamento. E eu gostaria de falar sobre esses três pontos, esses três assuntos, de uma forma bem simples, bem objetiva. E eu gostaria que vocês participassem também, para nós enriquecermos o nosso momento aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero começar aqui lendo com vocês Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Tá? Não sei se vocês estão com a Bíblia aberta aí, mas eu vou transmitir. Aí, opa, volta. Pronto. Então, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 8 diz, né, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar, fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Podemos olhar para esse texto sob duas óticas ou duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva humana. Sim, debaixo do céu, todo propósito ele se cumpre, todo propósito humano, tudo aquilo que eu quiser realizar, tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que está diante de mim para que eu possa realizar, eu vou realizar e isso vai acontecer. Então, depende de mim, depende do meu esforço, depende dos meus recursos, depende, né, da minha disposição. Então, essa é a primeira ótica. A primeira ótica é a humana, onde há tempo para a realização de todos os nossos propósitos debaixo do céu. A segunda perspectiva, ou a segunda ótica, eu creio que seja a mais coerente, e é a mais coerente que o texto nos apresenta, é a perspectiva ou a ótica divina, né? Pois, apesar das intenções humanas, nós sabemos que existe um Deus soberano. Todas as coisas se cumprem, todas as coisas são realizadas de acordo com a vontade do Senhor. Então, este texto, ele fala sobre essa perspectiva divina, pois, apesar das intenções humanas, é Deus quem conduz a história, Deus quem conduz a nossa história. E aí nós podemos olhar para esses três temas que nós apresentamos no início,
namoro, noivado e casamento, como propósitos, como desejos, vontades do próprio Deus para o ser humano, conduzindo a nossa história, e isso acontece de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos, no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. E a pergunta que eu faço é, sob qual ótica nós queremos viver? Sob qual perspectiva? A perspectiva humana, onde o esforço é meu, e muitas vezes, né, conseguimos realizar, mas será que aquilo que realizamos é da vontade do Senhor? Será que o tempo de namorar é o tempo de Deus? Será que o tempo de noivar é o tempo do Senhor? Será que o tempo de casamento é o tempo de casar? É o tempo do Senhor? Será que eu preciso esperar um pouco mais? Bom, mas eu tenho essas três coisas diante de mim. Como eu devo proceder? Como eu devo entender? Na perspectiva humana ou na perspectiva divina? Muda completamente. Se eu olho para uma ótica, por uma ótica, eu tenho um caminho, eu trilho em uma direção. Se eu olho por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, eu tenho um outro caminho, eu tenho uma outra visão, né, uma outra percepção de namoro, noivado e casamento. E se a nossa ótica é a do Senhor, nós entendemos que tudo tem o seu tempo, como nós falamos, tudo tem o seu tempo determinado pelo Senhor, e cada etapa traz consigo as suas características e responsabilidades. E aí, nos momentos de até mesmo aconselhamentos com casais, a gente fala sobre isso, né? Nós não podemos entender o namoro como o noivado e o noivado como o casamento, ou entender o namoro como um casamento ou como um noivado, porque cada etapa possui a sua responsabilidade, possui a sua característica. E aí nós encontramos muitas vezes as pessoas, né, falando assim, aquele casal ali namorou 20 anos, aí noivou 3, e casaram, ficaram um mês. Por quê? Porque não entenderam as características de cada etapa. Uma etapa é diferente da outra. Namoro ao início, o noivado consolida um pouco mais aquilo que o namoro construiu, e o casamento é a consumação, né, dessa união. Bom, neste caso, sabendo que nós devemos caminhar nessa perspectiva, na perspectiva divina, e entender namoro, noivado e casamento sob essa ótica, qual é a visão do namoro? Por que namorar? Qual é a sua visão de noivado? E por que noivar? E qual é a sua visão de casamento? E por que casar? Então, essas são algumas perguntas que nós levantamos aqui para a nossa reflexão. E se você tem alguma coisa a acrescentar, por favor, interrompa, fala, olha, eu não consigo ver você aqui, porque o meu tablet está na frente, mas você fala, olha, pastor, fulano, tem uma dúvida, eu quero acrescentar alguma coisa, fale, tá bom? É o momento de compartilhar também, não é um momento só de eu falar, é um momento de nós compartilharmos. Então, nós vamos tentar responder essas perguntas, né, nesta ótica, nessa perspectiva, na perspectiva divina, na perspectiva do Senhor, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Bom, começando, o que é namoro? Isso é uma pergunta. O que é namoro? Qual é o seu entendimento de namoro? Alguém poderia falar alguma coisa? Alguém tem alguma ideia? Eu creio que, se não todos aqui, mas a maioria já namorou, né? E não tem nenhum problema se você ainda não namorou, se você está aguardando aí a famosa alma gêmea, né? Misericórdia, não existe isso não, tá? Mas qual é o seu entendimento de namoro? O que é namoro? Conhecimento, vai. Conhecimento? Conhecer um ao outro, é isso? Conhecer a pessoa. Com compromisso. Oi?
Conhecer uma pessoa, estabelecendo um compromisso com ela. Certo, isso é importante. Essa palavra compromisso é importante. Tá? Namoro, de fato, é um relacionamento onde envolve um compromisso. É um compromisso firmado entre um homem e uma mulher, entre um moço e uma moça, que decidem casar juntos. Tá? Em outras palavras, é um treino sério. Tá? Um treino sério de um rapaz e de uma moça que deixam de lado as suas, vamos dizer assim, o seu egoísmo para, ao lado de uma pessoa, e aí nós entendemos que é a pessoa que Deus colocou na nossa vida, ou para nós trilharmos e ali construirmos um relacionamento firmado num compromisso, e olhando juntos numa mesma direção. Tá? Então, namoro é isso, é um compromisso onde duas pessoas, homem e mulher, um moço, um jovem e uma jovem, estão dispostos a caminharem olhando juntos na mesma direção. Então, esse compromisso traz consigo responsabilidades, tá? Traz consigo, como nós falamos, responsabilidades que ambos devem cumprir. Namoro não é uma aventura. Tá? Não é um jogo de videogame onde eu estou jogando lá várias horas, daqui a pouco eu cansei, não quero mais. Aí depois de um tempo, eu vou voltar a jogar. Não, não é uma aventura, não é um jogo, namoro. Tá? Não é tentativa e erro. Eu vou tentar e tentar, se não der certo eu vou para outro, vou para outro, vou para outro. Não tem propósito, não tem compromisso, dá nisso. Esse namoro, essa perspectiva é a perspectiva humana, onde namoro, é sem compromisso. Vamos dar uns beijinhos aqui, vamos dar uns amassos aqui, acabou. E aí cada um vai para o seu canto, cada um vai para o seu lado. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, cada um com a sua vida. Tá? Então não é tentativa e erro, não é ver se vai dar certo, mas iniciar com um propósito no coração. Tá? E se isso não estiver em você, não comece um relacionamento. Porque é algo profundo, é algo sério, mexe com sentimentos, mexe com perspectivas, mexe com sonhos. Então, se você não tem isso no coração, não comece a namorar. Tá? E se você já começou, com compromisso. Tá bom? Então, um conselho. No tempo em que a Bíblia foi escrita, não existia namoro. Apenas um período de noivado. A ideia do namoro surgiu aí no século passado como uma oportunidade de conhecer a pessoa com quem você se casaria. Então, o namoro tem esse compromisso e esse propósito, conhecer a pessoa que, quem sabe, né? Deus permita aí que casemos, venhamos a noivar e casemos. Então, esse é o conselho. Namore nessa perspectiva de conhecer a pessoa, com o propósito de amadurecer este relacionamento. Tá? Bom, seguindo, o que é noivado? O noivado é o amadurecimento do relacionamento iniciado no namoro e a ratificação, ou seja, estamos atestando de forma pública aquilo que nós já começamos no namoro. Então, é um passo onde eu estou publicando. É claro que no namoro, sim, eu estou publicando também. Eu devo publicar, eu devo externalizar isso, eu devo colocar isso evidente para as pessoas. E o noivado é esse passo além, um compromisso firmado com o coração também, e algo mais próximo do casamento, onde estamos dizendo, eu e a minha companheira ou o meu companheiro estamos comprometidos a nos casarmos, a contrairmos as núpcias. Tá? Então, enquanto no namoro os sentimentos e planos ainda estão amadurecendo, né? Nós estamos crescendo ainda, estamos amadurecendo o relacionamento. No noivado, já há essa convicção.
o que nós queremos? Casamento. Estamos trabalhando para isso, estamos caminhando para isso, tá? Então, no noivado, há essa convicção de que juntos, homem e mulher desejam realmente caminhar unidos. E o envolvimento, ele cresce, e com isso as responsabilidades também crescem no noivado, né? Bom, e o que é um casamento? O que é um casamento? Casamento é uma instituição divina, onde homem e mulher, deixando pai e mãe, se unem no Senhor e ambos se tornam uma só carne. E essa união no Senhor, preste bem atenção nisso, essa união no Senhor, ela é consumada pelo ato sexual. Então, o sexo foi dado por Deus. E eu não tenho nenhum problema em falar de sexo aqui com vocês, porque nós estamos num ambiente cristão e estamos falando a respeito de assuntos importantes relacionados com o nosso coração, com a nossa fé, relacionados com a nossa vida com Deus. Então, sexo é um ato, é uma bênção de Deus, dada por Deus ao ser humano para o seu prazer, para a procriação, para a sua satisfação, e isso dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente abençoado que é o casamento. Então, o sexo é a consumação dessa relação entre um homem e uma mulher que deixa pai e mãe, se unem no Senhor, se tornam uma só carne. Então, o ato sexual, ele sela esta unidade, né? Então, esse é um contexto de aliança, onde ambas as partes prometem fidelidade. Há uma entrega, né? O homem se entrega à mulher, que o Senhor deu a ele, e a mulher se entrega ao homem que o Senhor deu a ela. É um contexto de fidelidade. Além disso, através do casamento, e prestem bem atenção nisso, quando vocês, aqueles que já estão casados e aqueles que ainda casarão, né, em nome de Jesus, vão casar aí, né, vão constituir famílias lindas, maravilhosas. Amém. Receba aí. Mas prestem bem atenção nisso, casamento não é um ato social, é uma bênção maravilhosa, é uma expressão de um mover espiritual da parte do Senhor. Ou melhor, de uma relação espiritual entre Cristo e a igreja. Olha só que maravilhoso é isso. Casamento é a expressão da relação de Cristo com a sua igreja. Efésios capítulo 5, 31 e 32 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E olha a visão de Paulo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha só, através do casamento, as pessoas deveriam olhar para ele e dizer assim: olha, Cristo ama a igreja. Olha, a igreja ama Cristo. Através do casamento. Só que hoje, infelizmente, na perspectiva humana, é um rito social. Vamos cumprir tabela. Se a sociedade exige, vamos fazer. Vamos entrar na igreja de branco, vamos assinar os papéis, vamos formalizar tudo, porque é um rito social e não uma expressão da relação de Cristo com a sua igreja, da igreja com Cristo. Tá? Então, prestem atenção nisso. O casamento traz consigo não apenas as responsabilidades morais e sociais, como principalmente essa responsabilidade espiritual de representar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Bom, e aí nós entramos nas responsabilidades. E eu gostaria aqui, de uma forma geral, abrangente, tratar essas responsabilidades ligadas ao namoro, ao noivado e ao casamento. Então, se você prestar atenção, e eu não sei qual é o seu contexto, assim, claro que sei, algumas pessoas aqui, né, eu sei aqui qual é o contexto, alguns casados, outros namorando, né, não sei se algum de vocês aqui estão flertando, interessados e orando, mas essas responsabilidades, elas fazem parte
desses 3 relacionamentos aqui, ou dessas 3 etapas dos nossos relacionamentos. Então, as responsabilidades estão relacionadas com namoro, noivado e casamento. E a primeira responsabilidade de todos aqueles que desejam namorar, estão namorando, noivos e casados, a primeira é a oração. Opa, vamos lá. Oração. E Provérbios 16:1 diz o seguinte, que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como eu posso saber a resposta certa dos lábios do Senhor? Através da oração. É na oração que eu busco a vontade do Senhor e declaro, Senhor, eu não sou nada, eu sou limitado, eu não conheço o meu futuro, eu não sei o que o Senhor prepara. Eu sei que são bênçãos que o Senhor tem guardado para as nossas vidas, mas como será isso? Eu de fato quero abençoar, eu de fato quero ser abençoado, e para isso nós buscamos o Senhor em oração. A Provérbios 16:1 diz isso, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, essa é a primeira responsabilidade, mesmo antes de namorar ou de qualquer relacionamento. Peça a Deus que prepare para você um príncipe e não um sapo. Tá? Você precisa de um príncipe. Mulheres, né? Ah, mas eu já estou namorando. Peça a Deus que essa pessoa seja um príncipe e não um sapo. Ah, mas estou noivado. A mesma coisa. Ah, mas já estou casado. A mesma coisa. Tá? E homens, peçam a Deus uma princesa e não uma Jezabel. Né? E nós conhecemos aqui a história de Jezabel, né? Uma mulher cruel, mulher sem fé, idólatra, na verdade, né? Então, peça a Deus que dirija os seus passos e separe a pessoa ou abençoe a pessoa e também pense, ore, reflita para que não apenas essa pessoa seja bênção na sua vida, como também você possa ser bênção na vida dessa pessoa. E muitas vezes nós oramos assim, Senhor, prepara uma pessoa para mim, prepara uma pessoa. Ah, o Senhor já me deu. Ah, Senhor, que bom. Deus abençoe essa pessoa. Obrigado. Mas, Senhor, me abençoa para que eu possa abençoar essa vida. Da mesma forma que ela é bênção para mim, eu quero ser bênção para ela. Então, ore nesse sentido. Essa é a primeira responsabilidade. Orar sempre. Orai sem cessar. A segunda responsabilidade diz respeito à maturidade. Tá? Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o conhecimento de Cristo, é prudência. Ele é o dono de toda a sabedoria, ele é o dono de todo o conhecimento. E nós devemos buscá-lo. Nós devemos buscar essa sabedoria na sua palavra. E isso gera em nós o quê? Maturidade. Esse é o preparo que nós precisamos na vida. Maturidade. Às vezes as pessoas falam assim, para começar um relacionamento, a pessoa precisa ter várias coisas, né? Ela precisa ter faculdade, precisa ter uma casa, precisa ter carro, precisa ter dinheiro na conta. Tudo isso é importante, né? São coisas importantes. Mas e na falta disso? Se eu nunca tiver isso, então nunca vou casar. Bom, são coisas ou critérios que as pessoas colocam diante dessa grande responsabilidade. Ou, é muito nova para namorar, ou é muito novo para casar. Bom, na minha visão, acredito que não é a idade que deve conduzir esse assunto, mas a maturidade. Porque muitas vezes, né, nós vemos pessoas que estão numa idade madura e cometem tantas atrocidades, né? Cometem tantas besteiras na vida, e olha, só dá tristeza. Só tristeza. Mas tem idade, já tem 40 anos, e é imatura. A maturidade vem pelo conhecimento, e esse conhecimento
pelo temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não basta desejar, é necessário preparo. E o preparo vem da maturidade. E essa maturidade vem do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Tá? E nós já falamos aqui, né? Quantas pessoas caem em tantas traições, né? E tratam sentimentos como se fossem brinquedos. Quantas pessoas machucadas, quantas pessoas quebradas, quanto egoísmo, né? Ah, não quero mais, não deu certo. Ah, deixa pra lá. E muitas vezes, né, nós encontramos aquelas pessoas, né, e perguntamos, você está namorando? Ou você... Ah, mas... Sim, estou, mas não é nada sério, não. Não é nada sério. Não tem propósito, não tem maturidade. Né? E também, por falta de maturidade, entram em relacionamentos e não sabem por quê. Por que iniciar um namoro? Por que casar? Por que dar um passo a mais no namoro e transformar esse namoro em um noivado? Por pressão dos pais? Já está na hora, hein? Ó. Já passou da hora, na verdade. Será que é o medo de ficar sozinho? O medo de ficar para titio ou para titia? Será que é a exigência dos amigos? Será que é evitar a zoação? Nunca ficou com ninguém, né? Nunca namorou, né? Morrer com boca virgem, né? Aí, tá vendo aí, ó? Nunca beijou ninguém. Ó, toma cuidado, hein? Será que é por conta dessas coisas que nós começamos um relacionamento ou entramos num relacionamento? Né? O temor do Senhor amadurece o nosso coração, a ponto de entendermos a seriedade de cada etapa, namoro, noivado e casamento. Bom? E com certeza, tendo o temor do Senhor, nós teremos relacionamentos prósperos, felizes e abençoados. Tá? Terceiro ponto aqui, a terceira responsabilidade, diz respeito ao propósito. Tá? E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Os catecismos de Westminster, eles, na primeira pergunta, e é uma pergunta que nós até decoramos, né? Essa primeira pergunta diz respeito a algo muito importante relacionado à nossa vida com Deus, ao motivo da nossa existência. E a pergunta é: qual o fim principal e supremo do homem? A resposta na ponta dos lábios, né? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter alegria nele, gozá-lo para sempre, ter prazer no Senhor para sempre. É certo que nós sabemos disso, gravamos na nossa mente, mas será que essa verdade está gravada no nosso coração? Nós casamos para a glória de Deus? Nós noivamos para a glória de Deus? Nós entramos num relacionamento e começamos a namorar para a glória de Deus? São perguntas que nós precisamos fazer no nosso coração, ao nosso coração. Né? Se for é conveniente, por pressão, vamos ver lá se deu certo, deu, se não deu, cada um segue o seu caminho, sem propósito, sem compromisso. Né? Entramos num namoro para a glória de Deus ou para satisfazer as nossas carências afetivas? Algo para nós pensarmos também. Então, propósito. Qual é o propósito do seu namoro? Qual é o propósito do seu noivado? Qual é o propósito do seu casamento? A glória de Deus. A glória de Deus. O quarto ponto é santidade. Olha só, gente, santidade. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos porque eu sou santo. E relacionamento, namoro, noivado,
né? E até mesmo no casamento, não são momentos para abusarmos do outro, né? Ah, agora que eu estou casado, o, o sexo vale tudo, até mesmo abuso. Isso não é amor, isso não é casamento. Isso é tortura. Casamento é amor, casamento é cuidado, né? Então, no noivado. Ah, no noivado, já que eu dei um passo a mais no namoro, então eu posso também ter relações sexuais com a minha noiva ou com o meu noivo, porque, já que nós vamos casar, isso é mentira, tá? Mentira. Porque o sexo é para o casamento, não para o noivado. E também no namoro, né? Isso também acontece. Sem compromisso, cada um buscando o seu próprio prazer, nos amassos, no escurinho, né, escondidos. Eu lembro que eu fui num acampamento de adolescentes e lá tinha um casal de namorados. Nossa, aquele casal lá, misericórdia, só faltava pular um em cima do outro ali e na nossa frente ter relação, porque era, era carícias assim tão arrepiantes que foge o nosso entendimento, né? Vai além do nosso entendimento. E a onda agora, né, e infelizmente triste, maldita, é a frase daquela música que diz: beijo na boca é coisa do passado, agora a moda é namorar pelado. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas tem uma música que fala sobre isso. A moda agora é namorar pelado. Isso é do diabo, do inferno, tá? Não é de Deus, é algo humano, perspectiva humana, visão humana a respeito do namoro, a respeito dos relacionamentos. Eu uso a pessoa e descarto ela. Tá? Isso é mentira do inferno. Se o namoro não for bênção, se o noivado não for bênção, tá? E aí você vai ter que, se você casar, você vai ter que tratar isso no seu casamento, né? Mas se o namoro não for bênção para a sua vida e coração, desista dele. Honre a Deus. Se você não está abençoando a pessoa, coloque isso diante do Senhor. Tenha santidade na vida. Se você não está conduzindo a outra para o caminho da santidade, e se a pessoa não está te conduzindo para o caminho da santidade, para mais próximo do Senhor, se o relacionamento não está produzindo este crescimento em todos os sentidos, mas principalmente na vida espiritual, deixe ele. E aí, parafraseando, se o teu namoro, se o teu relacionamento te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora da sua vida, pois é melhor entrar na vida sem namorar do que namorar impiamente e ser lançado no fogo eterno. Tá? Então, esse é o primeiro ponto da santidade. O segundo ponto é, não seja pedra de tropeço para o seu namorado, para o seu noivo, para a sua namorada, para a sua noiva. Seja bênção. Promova crescimento em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Seja santo. Tá? E, por último aqui, a última responsabilidade é a publicidade. O que isso quer dizer? Efésios capítulo 6, verso 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O namoro, o noivado, são evidências de um compromisso com outra pessoa, e ambos, estamos falando aqui de relacionamentos cristãos, ambos com Deus, em prol do casamento. O objetivo é casar. Tá? Esse é o objetivo. E é claro que você faz publicidade disso. Você coloca o anel de namoro, coloca o anel de noivado, tá? Você faz publicidade disso a todas as pessoas que cercam vocês. Tá? Mas, antes de fazer publicidade para as pessoas, é importante você fazer essa publicidade para um relacionamento mais próximo de vocês. Ou seja,
pai e mãe. Honrar teu pai e tua mãe, honrar a criação, honrar o cuidado, honrar os recursos, honrar tudo aquilo que os pais representam para nós. Tá? Faz-se necessária esta publicação para os pais, e isso é honrar. Isso é honrar. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. E nós precisamos lembrar que Deus colocou pessoas com autoridade sobre a sua e a minha vida, e a elas nós devemos honra. Pai, mãe, olha, tem um sentimento no meu coração aqui, eu acho que é um desejo, um sentimento, é uma atração por uma outra pessoa. Compartilhe isso com seus pais. Pai, mãe, olha, já que nós estamos namorando, nós queremos dar um passo a mais aqui, nós queremos noivar. Gostaríamos que vocês fossem os primeiros a saberem. Nós gostaríamos que vocês nos dessem a sua bênção e orassem por nós. Isso é muito importante. Fazer publicidade para os pais. Honrar pai e mãe. Tá? Honrar tudo aquilo que eles fizeram por nós. E ainda fazem, né, por nós. Tá? E por último, nós vimos no texto lá de Eclesiastes que há tempo para tudo. Né? Há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rasgar, há tempo de coser, há tempo para tudo. Bom, se há tempo para unir, há tempo também de separar. E essa separação, eu estou me referindo ao namoro e ao noivado. Porque eu entendo que o casamento não deve ser desfeito. Acontece? Acontece. Mas não deveria. Tá? Porque promessas foram feitas e o casamento é algo honroso. É algo que glorifica a Deus. É instituição divina e nós devemos honrar, nós devemos glorificar a Deus através do casamento. Tá? Por mais difícil que seja, buscando a sabedoria do Senhor, a graça, né, o temor de Deus, né, Deus conduz o nosso casamento. Mas vimos que, no texto que tudo tem seu tempo, não apenas de começar, mas também de terminar. E se o namoro terminou? Aí fica o conselho, né? Se o namoro terminou, ou o noivado terminou, se você não gosta mais da pessoa, ou levou fora, escolha amá-la mesmo assim. Terminar um relacionamento não encerra a nossa responsabilidade de amar. No momento, é difícil não falar mal. Mas amar seu ex permitirá que você evite dores e arrependimentos a longo prazo. E caso seja este o seu caso, é o momento, né, de olhar para o ex ou para a ex e liberar esse perdão e amar assim como Cristo nos ama. Tá? Mesmo depois de uma separação, quando seus sentimentos são feridos, ainda é importante ter paciência, ser gentil, não invejar, não se gabar, não se encher de orgulho, não desonrar seu ex, não ser egoísta, não ser irritado, não guardar um registro de erros dele ou dela. O amor ainda não se deleita do mal, mas se alegra na verdade, ainda protege, ainda confia, ainda espera e ainda persevera. Tá? 1 Coríntios capítulo 13. Então, essas são as responsabilidades. É claro que nós poderíamos falar de outras responsabilidades, mas eu creio que são essas, ao meu ver, importantes para nós tratarmos aqui nessa noite e para nós refletirmos a respeito do namoro, a respeito do noivado, a respeito do casamento. E assim eu encerro. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, tá? Quer compartilhar aí algumas palavras, fiquem à vontade. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que para todo mundo acrescentou bastante.
até porque esse tema também foi escolhido, assim, porque o MP, ela tem mudado, né? Faz um ano, assim, que tem muitos casais, muita gente tá ficando noivo, muita gente tá namorando, muita gente casou, vai casar. Então, para todo mundo é bem importante não só ouvir esses temas, como se aprofundar, né? E adquirir essa maturidade cristã dentro de relacionamentos, para que futuramente a gente possa ser uma OMP madura, porque como a gente já vê, a Sara está casando, a Letícia vai casar, então nós vamos ter uma OMP muito mista. E por que a gente deixar essas pessoas que estão casando, tipo, gente, vai pra SAF, acabou aqui a vida de vocês, entendeu? Game over. Não, é bem interessante que essa galera, tipo, possa falar um pouco das suas experiências, o que aprendeu em todo o tempo de namoro, e no noivado, e depois no casamento. No Conexão, a gente espera de coração que a gente possa conversar, abrir nosso coração, falar um pouco mais sobre esse assunto. E eu espero que o pessoal aqui tenha gostado e peguem as suas dúvidas e levem para o Conexão, por favor. Aqui no chat, eu estava com a tela compartilhada aqui. Mas veio agora. Ele perguntou como saber o momento certo para entrar no namoro. Tá? É aquilo que nós colocamos, né? Primeiro, entender o que é namoro. Namoro não é curtição, namoro não é irresponsabilidade, namoro é compromisso, namoro tem propósitos, namoro é para a glória de Deus. E quando eu entendo isso, né, colocando isso no meu coração, entendendo com maturidade, com sabedoria, com graça, esse início, né, nesse relacionamento, então eu estou pronto para entrar num relacionamento. E aí é orar para Deus colocar a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, né, e os olhares se cruzarem, né? Opa, cruzou aqui o olhar e bateu forte o coração, e continuar orando e com essa mesma perspectiva, com este mesmo propósito, com este mesmo compromisso no coração. É a idade? São os recursos? Recursos são importantes, um trabalho, formação, ter uma casa, ter um carro, são coisas boas que acrescentam num namoro, num noivado e no casamento. Sim, são coisas boas, porém não são elementos que determinam, tá? Eu mesmo, por exemplo, assim, eu não sou exemplo de relacionamento, né? Mas eu mesmo casei sem ter casa, foi alugado, né? Mas o impedimento, quer comprar uma casa? Não. Esse é o propósito? Casar? Então nós vamos casar. Hoje, graças a Deus, estou pagando a minha casa, né? Depois de 12 anos de casado. Depois de 12 anos. Tenho um carrinho? Tenho meu carrinho, mas antes eu não tinha, andava de ônibus. Então, são coisas que contribuem, sim, mas não determinam. São determinantes, eu preciso ter isso. O que determina é a maturidade, que vem da sabedoria que Deus dá, mediante o temor do Senhor, tendo o propósito bem claro, o compromisso firmado, e orar a Deus para que Deus coloque a pessoa certa, no momento certo, na hora, no local certo, para que o relacionamento inicie de forma abençoada e abençoadora. Pastor, tem uma pergunta aqui. Pode fazer. Oi, eu tô aqui pelo computador do Matheus. Oi. Entrando nesse último aspecto que o senhor falou agora, que até eu comentei com o Matheus que a gente até se identificou um pouco, né? Falando em relação à casa e ao carro, né? E como é que a gente procede Estou falando no casal, né? Em relação, por exemplo, à opinião que as pessoas têm à nossa volta, principalmente voltada em relação aos familiares mais próximos, como pais, né? As
pessoas que são mais próximas de nós, quando eles têm essa opinião contrária por conta dessas condições que a gente apresenta, assim. Tá? Com relação a não ter casa, não ter carro no momento e ter o desejo no coração de casar, é isso? Isso. É simples, é deixar ou melhor, evidenciar o propósito do casamento. Tá? Evidenciar para essas pessoas com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho, de que Deus colocou esse desejo no coração de vocês e, no momento certo, Ele vai providenciar. Tá? É bem simples. É evidenciar o propósito do casamento que Deus colocou no coração de vocês. Tá? O casamento de vocês é para vocês conquistarem essas coisas? É sim e não. O propósito maior é glorificar a Deus. Tá? E, consequentemente, Deus vai acrescentando essas coisas. Tá? Mas com muito respeito, com muito cuidado, com muito amor, é evidenciar o que Deus colocou no seu coração a respeito do casamento. É isso que eu vou viver, é isso que eu vou expressar para essas pessoas. Pastor, Antes, se você... quem está falando? Sara. Oi, Sara. Antes de você falar, eu lembro que... me perdoa. Que aconteceu isso com a gente, né? E eu vejo que essa é uma preocupação, né, dos nossos familiares quanto a ver os nossos filhos, né? A ver os filhos casando. Como vai ser? Não tem casa, não tem carro, não tem... como que vai ser? Bom, isso aconteceu comigo. E eu lembro que o meu avô, ele em 2000 antes de falecer, né, ele faleceu em fevereiro e eu casei em março de 2008. Pensa numa situação difícil, né? Os familiares tristes, todo mundo cancelando os planos do casamento, falando que ia dar bolo, não deram bolo, falando que ia dar isso, não fizeram, enfim, muitas coisas canceladas, muitas dificuldades. E eu lembro que meu avô, em 2008, antes de eu casar, ele preocupado comigo, ele falou assim: filho, senta aí, me chamou de filho, senta aí. Aí eu sentei na sala assim, ele: filho, é isso mesmo? Você tem certeza? Você tem certeza que você quer casar? E aí eu expliquei para ele o porquê. Vô, com todo respeito, eu estou convicto de que eu quero casar com a minha atual esposa, Yolanda. É a única, né? Eu quero casar com ela, quero constituir família e é isso que Deus colocou no meu coração, né? Esse desejo de constituir uma família. Eu sei que é difícil, eu sei que há muitas complicações, mas eu também sei que Deus está abençoando e vai cuidar e vai dirigir os nossos passos. Foi isso que eu falei para ele: não, tudo bem, filho, tá bom, então que Deus te abençoe, né, e tudo dê certo, né, oro por você, enfim. Então, foi isso que aconteceu. E é isso que nós devemos fazer, né, para todos aqueles que pedirem razão dos nossos planos, né? Sara, desculpa. Imagina, se eu sei que eu não tenho muita experiência aí, mas o pouco que eu e o Lucas a gente pôde viver até agora e que eu acho que se encaixa muito no que a Lari falou. Quando eu e o Lucas a gente começou com a história de que queria casar, de que queria constituir família, foi lá em 2018. Eu não tinha um trabalho fixo, o Lucas estava estagiando de novo. E eu lembro que eu levei um balde de água fria quando a gente foi falar com os meus sogros numa cafeteria, assim, e meu sogro virou e falou: não, agora não é hora de vocês pensarem em casamento. E eu pensava que era alguma coisa em relação a mim, que era algum problema, e ele claramente explicou. Ele falou assim que a adaptação de começo de casamento já é uma fase muito difícil por questões de serem duas pessoas diferentes e tudo mais. E que apesar de não ser algo 100% primordial, você ter tudo, uma certa estabilidade básica de sobrevivência
é algo que a gente deveria ter, porque nós passaríamos por problemas financeiros no começo do casamento e problemas de adaptação de sermos duas pessoas diferentes e de criações diferentes. E eu lembro que eu fiquei muito chateada no dia, fiquei super, né, triste, achando que eles não queriam que eu casasse com o Lucas, mas hoje a gente demorou, depois dessa conversa, 2 anos para casar. E hoje eu percebo que, graças a Deus, a gente não tem casa própria, a gente não tem carro próprio, a gente não tem nada. Mas as nossas condições hoje em dia são muito mais favoráveis do que naquela época. E por isso eu acho que a gente está vivendo, assim, uma fase mais leve, sem ter essa preocupação de ter dinheiro para pagar conta e tudo mais. Então, acho realmente, eu concordo com o senhor de que não é algo 100% imprescindível, só posso casar se eu tiver, mas já é uma adaptação complicada, né, por tudo. Se a gente puder priorizar, pelo menos ter um mínimo para ter uma vida ok, sem briga, porque eu tenho experiência do meu irmão, que está casado há 7 anos, ele até ligou para mim essa semana preocupado, mandou mensagem, na verdade, porque ele falou, meu primeiro ano de casamento foi horrível, tô te ligando para saber como que você está sobrevivendo. E eu falei, não, está sendo a melhor fase da minha vida, e eu posso dizer que do Lucas também. Então, acho que é isso, com a bênção de Deus, com a bênção dos nossos pais, e com o objetivo, né, junto de pelo menos vamos trabalhar. Fui trabalhar em restaurante para poder ter dinheiro para pagar conta em casa. Então, eu acho que é isso, é a gente ter consciência de que o casamento serve para glorificar a Deus, mas o que a gente puder fazer, mesmo que seja básico, para ter uma convivência ok, é melhor, né? Para não sofrer tanto, né, nesse período de adaptação. Sim, como nós falamos, né? Casamento, relacionamento não é uma aventura, né? Eu vou do jeito que eu tô. Não, há um planejamento, há um preparo, há responsabilidades e esse planejamento diz respeito a essa responsabilidade. Eu também, quando eu casei, eu era seminarista, eu trabalhava lá no banco, mas isso veio depois, né? Mas quando eu casei, era seminarista, a minha esposa estagiária. E passamos dificuldades tremendas, mas o Senhor sustentou, né? O Senhor abençoou, mas isso que a Sara falou é importante, um mínimo de um planejamento, levantar recursos, isso é importante. Isso diz respeito à nossa responsabilidade, ao nosso compromisso, né, diante do relacionamento, diante do namoro, noivado e casamento. Então, podemos orar? Então, vamos orar. Santo e bondoso Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a Tua graça, a Tua bondade, a sabedoria que vem do temor ao Senhor, para que o nosso coração seja conduzido mediante a perspectiva de Deus com relação aos nossos relacionamentos, com relação ao nosso coração, com relação ao namoro, com relação ao noivado, com relação ao casamento, diante das expectativas, diante da espera, diante dos desafios, ó Pai. Ó Santo Deus, dá-nos a Tua graça, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Que haja propósitos, que haja compromisso, que haja seriedade, ó Deus, na nossa vida, que haja louvor e glória ao Teu santo nome. Se o Senhor permitiu que chegássemos onde estamos hoje, com uma pessoa ao nosso lado, ou se o Senhor permitiu muitos ainda estarem na situação de solteiros, aguardando a pessoa, nós queremos glorificar o nome do Senhor. Não queremos apressar nada, não queremos fazer do nosso jeito, não queremos fazer pela conveniência do mundo, não queremos fazer pela insistência ou pela pressão do grupo, mas queremos, ó Deus, viver para a glória e louvor do Teu santo nome. Ó Deus, cumpre os Seus propósitos nas nossas vidas. Abençoa o nosso coração, ó Deus.
Humildemente nós pedimos, humildemente oramos, no nome santo de Jesus. Amém.